Olá, seguidores. No vídeo de hoje eu vou comentar com você sobre um comportamento que já tem um tempo que eu venho observando aqui nos fundos de tijolos. No caso, seria o descorrelacionamento entre FIIs de tijolos e os títulos da NTNB. NTNB é os títulos IPCA+, do Tesouro, tá? Isso aqui é algo que meio que fez com que os fundos de tijolos batessem as NTNBs com muita folga, pelo menos no curto prazo, tá? No passado recente. Então, fazer aqui alguns comentários. Já vi que isso aqui vai ser um vídeo um pouco mais pesado em teoria, tá? Então, assista com bastante atenção. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Pois bem, caso você não saiba, existe uma correlação bem forte aqui na precificação entre os fundos de tijolos e o prêmio de risco dos títulos públicos indexado IPCA. Com prêmio de risco, entendam o 6%, 7% do IPCA mais 6, IPCA mais 7. Esse aqui a gente chama de prêmio de risco. Então, algo que é quase sempre verdade, a maioria das vezes é verdade, é que quanto mais os títulos públicos estão pagando, maior deve ser o yield entregue pelo tijolo para fazer sentido a compra desse FII. Isso daqui meio que envolve a teoria da taxa livre de risco. Explicando aqui de forma bem rápida essa teoria, tá? Ela basicamente diz que qualquer ativo privado ele deve pagar mais do que a taxa livre de risco. Taxa livre de risco geralmente a gente associa aos títulos públicos, né? Que em último termo pode imprimir dinheiro para quitar suas dívidas. Claro que o risco não é zero, mas isso aqui é apenas uma teoria, né? Então, considerando que a, a NTNB seja a taxa livre de risco, nós deveríamos cobrar um prêmio frente a esses títulos nos fundos de tijolos. É, que basicamente, por exemplo, vocês estão vendo na tela do Tesouro IPCA mais 2040. Aqui no momento que eu estou gravando, está cobrando 7,44. Então, essa teoria diz que os títulos privados aqui eles deveriam pelo menos pagar algo a mais do que isso. Claro que isso aqui não é uma regra bem assim rígida, né? Tem alguns outros fatores que vão levar em consideração, como imposto de renda, outras coisas. Mas, enfim, o que essa teoria e a prática também diz é que os fundos de tijolos devem pagar algo a mais do que esse valor aqui de prêmio de risco. E no caso, a observação prática, ela diz que um bom spread de risco para fundos de tijolos gira em torno aqui dos 2%, ou seja, um yield superior 2% a mais do que isso daqui. Detalhe que eu não tirei esse número de 2% aqui da minha cachola, tá? Não tirei da minha cabeça. Quem está dizendo esse número aqui não sou eu. O mercado especializado, ele tem esse número mais ou menos em mente. Então, ó, aqui mais ou menos o mínimo que a gente deve exigir para um fundo de tijolo bem diversificado e sem problemas, deveria ser um yield pelo menos de 9,44% de yield, para ter um spread legal frente a NTNB. Isso nós estamos falando aqui de um fundo bem seguro, tá? No entanto, quando a gente vai abrir outros fundos, pegar aqui, por exemplo, o KNR11. Vai pegar o yield dele aqui você vai jogar esse aqui, analisar ele para 12 meses, tá bem abaixo do que esse prêmio de risco exigido, né? Bem abaixo aqui de um yield pegar aqui um yield, uma conta de juros simples. Ah, Aqui está pagando 8,23%. Isso aqui cai na que o mercado ele exige um prêmio de risco muito, muito baixo mesmo. Mas mesmo outros fundos, como por exemplo o VISC 11, que o mercado não tem uma boa visão sobre eles, o que a gente está observando aqui é uma cobrança de um yield é,
um spread de risco muito baixo, que aqui apresenta cobrando 9% de yield de VISC, né? Então aqui seria uma cobrando menos que 2% de prêmio de risco frente à NTNB 2040. Aqui no detalhe, geralmente eles pegam esse NTNB de 10 anos, tá? Aqui eu peguei o de 2040, seria 15 anos, porque eles encerraram aqui o título 2035. Não entendi o porquê do Tesouro ter feito isso, né? O título mais utilizado aqui pelo mercado, mas eles resolveram encerrar o título. Então, por isso, estou pegando aqui o 2040, que seria o mais próximo. Então, isso daqui, essa diversificação, ela funcionou muitíssimo bem durante vários e vários anos. Contudo, agora em 2025, comecei a observar esse descorrelacionamento entre esses dois títulos. E aqui um caso, por exemplo, de HSML11. Aqui em fevereiro estava sendo negociado 71, 72. Agora aqui está sendo negociado quase R$ 84. Então deu um salto de quase 18%. Enquanto isso, a gente pega que as taxas da NTNB aqui lá naquela época, o que a gente pode observar aqui está uma taxa 7,50, 7,40. Então, taxas bem próximas às que a gente está observando atualmente. Então, com os títulos públicos ficando tão atrativos assim, algo que a gente deveria estar observando é os fundos de tijolos caindo bastante, tá? Caindo bastante mesmo, sem recebendo pressão por parte da NTNB. E, enfim, aqui a NTNB ela está subindo aqui, subiu nos últimos dias, enquanto isso o tijolo aqui praticamente não sentiu. E, enfim, agora aqui antes de falar sobre os motivos dessa descorrelação e como que a gente aplica isso aqui na prática, convido vocês a conhecerem meu clube de membros, tá? Aqui no clube de membros, um dos benefícios da planilha precificação de tijolo é uma planilha com monitoramento do spread entre os principais fundos de tijolos e a NTNB. É uma precificação que atualmente está meio descorrelacionada, mas que eu acho que uma hora vai voltar para a ser o que era, né? Depois do evento que eu vou comentar nos motivos. Basicamente aqui essa planilha está dizendo o seguinte: se estiver abaixo aqui dessa linha vermelha, que seria a mediana do spread, significa que talvez compense mais investir em fundos de tijolos. Já se está acima, geralmente é um forte indício de que o fundo ele está barato. Mas enfim, agora comentando sobre os motivos aqui dos fundos de tijolos têm subido, mesmo com o NTNB em patamares tão elevados. Observação que isso daqui não é algo que eu vi em outro lugar, tá? Isso aqui é uma teoria minha, mas eu acho que faz bastante sentido. Que é o seguinte, o que eu estou sentindo é que basicamente as bolsas elas já estão em clima de aposta eleitoral em 2026. Enquanto isso, os títulos públicos eles estão mais atentos à situação fiscal do país, ao que o mercado demonstra bastante preocupação, né, principalmente para 2027. Então, o que eu estou observando aqui é que o mercado meio que já está fazendo uma aposta na vitória aqui em 2026 de um candidato que seja mais aderente aqui às práticas que o mercado gosta, né, mais fiscalista. Enquanto isso, os títulos públicos, eles estão esperando aqui uma concretização para que aconteça essa queda das taxas. Mas aqui eu acho que é um movimento natural, né? A renda variável ela é mais especulativa do que a renda fixa. Agora, em termos práticos, o que isso quer dizer? Mais ou menos o que eu disse, o que essa planilha está indicando, né? De que aqui o prêmio de risco para os fundos de tijolos está baixo. Isso daqui significa que temos uma excelente assimetria de risco nos títulos públicos. Se o cenário que hoje ele já está sendo especificado aqui no fundo de tijolo se concretizar, ou seja, a vitória de um candidato mais à direita, ah, os FIIs devem subir ainda mais, podem ter certeza. Se acontecer uma vitória de candidato à direita, o mercado vai comemorar
vai jogar essas cotações aqui bem lá em cima. Vocês vão ficar morrendo de saudade aqui dos preços que hoje vocês provavelmente estão achando caros. No entanto, se acontecer essa vitória mais à direita, algo que deve acontecer com o mercado é que o potencial de valorização dos títulos públicos via marcação mercado deve ser muito superior, tá? Muito superior mesmo. Então, aqui, pensando nesse sentido, a NTNB está mais atrativa do que os fundos tijolos. A gente tem potencial bem maior de alta. Isso aqui não implica necessariamente que o tijolo está caro, mas pensando aqui entre uma opção e outra, a NTNB ela estaria mais barata. Essa é a interpretação que a gente pode ter desse momento e desse gráfico aqui do prêmio de risco, de spread de risco. Além de vocês que essa questão de política aqui eu não entro em detalhes, tento ser o mais pragmático possível, né? Acho que é algo que não podemos negar, né? Que o mercado ele tem mais tendências à direita do que à esquerda, né? O mercado gosta mais de candidatos à direita, tá? Então não vem aqui com histeria política aqui nos comentários. Então foi isso, espero que tenham compreendido, que é um tema bem mais pesado, eu sei, precisa de mais de um vídeo para fixar essa ideia aqui em relação entre fundos e tijolos e NTNB. Mas enfim, de qualquer forma, peça o seu like, se inscreva no canal e lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!